Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de Terra Vis Talks, mas hoje com uma proposta um pouquinho diferente. Então, primeiro de tudo, gostaria de dizer que eu sou o Caio Rodrigues, estou aqui novamente com o meu amigo Thiago Miller, é um prazer. E estamos aqui no Terra Vis Talks. Diferente do nosso hábito de falar aí sobre um livro, né? Quando a gente se debruça sobre um livro, algum conteúdo que a gente tem estudado sobre marketing, vendas ou gestão, a gente está abrindo aqui um novo quadro do nosso podcast, que é quando a gente decide chamar alguns convidados, pessoas que a gente trabalhou junto, temos amizade, colegas de profissão, para a gente discutir os mesmos assuntos, vendas, gestão, marketing, mas agora trazendo a experiência empírica dessas pessoas que vão enriquecer em muito o conteúdo que a gente tem para passar aí para vocês. Então a gente vai começar esse quadro já com uma convidada muito especial, que é a Marina Dall'Acqua. Oi, tô super animada. Maravilha. Então, primeiro de tudo, Marina, gostaria de perguntar para quem esteve debaixo de uma pedra aí no último ano, estava sem internet em casa, quem é a Marina Dall'Acqua? Poxa, eu super achei que vocês iam fazer uma apresentação. Falei, vamos ver o que eles vão falar. Aí jogaram pra mim. Agora eu mesma tenho que me apresentar. Eu sou instrutora de pole dance, flexibilidade e criadora de conteúdo. E aí eu falo de coisas de gostosa. Tá bom. Então eu gosto de falar sobre autoestima, falar com outras mulheres e trazer o pole, a prática do pole, com humor, falar sobre isso. Tem o podcast Papo de Gostosa. E é isso aí. Legal, maravilha. Na verdade, gente, eu só queria ver o que ela ia falar para agora poder falar por cima. Então, a Marina, como disse, é instrutora de pole dance e flexibilidade, ela é uma pessoa muito humilde. Então, por exemplo, ela não avisa vocês que ela foi campeã de pole dance aqui no Brasil, foi campeã de pole dance na Espanha, etc. Essas coisas ela não fala. Como criadora de conteúdo, ela também não fala que ela está aí hoje com mais de 120 mil seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. Então, assim, sabe, né, produzir conteúdo, vamos falar a verdade. Conteúdo muito voltado para coisas de gostosa e também um enfoque fitness, certo? Sim. Tem pole, tem fitness, tem coisas de gostosa no geral. Host do podcast Papo de Gostosa, como você disse, vale para você procurar aí no YouTube, Papo de Gostosa. E aí, hoje, muitas pessoas que já acompanham a Marina já ouviram a Marina falar sobre pole dance, sobre coisas de gostosa todo dia no Instagram, no podcast dela. Mas a gente queria trazer uma outra face da Marina, que é a Marina produtora de conteúdo. Então, entender o que ela pensa sobre marketing, qual que é a filosofia dela de produção de conteúdo, como é que ela põe na rotina dela a produção de conteúdo, todas essas coisas que qualquer pessoa que quer se posicionar na internet, né, um pouco a nossa ideia aqui é pegar o dono de empresa, o empreendedor que acompanha o nosso conteúdo e tem vontade de posicionar a si ou posicionar a sua empresa na internet, mas não sabe exatamente como, tem dificuldade de colocar na própria rotina ali a produção de conteúdo, não sabe onde buscar inspiração ou referência, e trazer aqui alguns insights baseados numa experiência empírica de alguém que construiu uma audiência muito relevante no Instagram, construiu uma audiência muito relevante no TikTok, hoje já é procurada aí por múltiplas marcas para produzir conteúdo para essas marcas, né? Eu sei disso porque eu leio todos os contratos. Um detalhe aí que a gente não contou é que eu sou namorado da Marina também. E eu posso dizer que eu sei ali de ler todos os contratos, que direto tem gente chegando para fazer parceria e tudo mais. Então, ainda que você, dono de empresa, empreendedor, não tenha vontade de viver de produção de conteúdo, né, de ser remunerado por isso, a gente tem a impressão que você já sabe como é importante se posicionar na internet, posicionar a sua empresa, para todos os outros benefícios que isso pode trazer. E é isso que hoje a Marina vai colaborar aí com a gente, trazendo alguns insights de quem realmente vive isso no dia a dia. Eu adoro falar de criação de conteúdo. Pois esperamos que sim. E aí a gente já queria começar, então, falando, já falamos aí quem é a Marina, mas a gente queria entender um pouco sobre a tua trajetória na internet, porque, primeiro de tudo, a primeira pergunta que vem à minha mente é: a sua produção de conteúdo começou antes ou depois do pole dance? Começou depois, mas assim, teve momentos, porque eu comecei a fazer pole, acho que assim, não
não sei nem se já tinha Instagram, gente. Pela na idade. Mas acho que o Instagram tava no comecinho, então era outra coisa, né? As pessoas postavam foto, não tinha essa parada das pessoas vivendo de Instagram, imagina. Aí eu comecei a fazer poli e comecei a postar a minha vivência. Não era pensado como uma produção de conteúdo. E aí eu fui recebendo algumas coisas legais, assim, um apoio de marcas de poli. Só que, por um tempo, as redes, o Instagram, ele era ok, assim, para o polidense. No sentido, tinha uma limitação, você, claro, nunca pôde postar foto pelada, mas não era nem a pegada. É que o polidense tem a necessidade de aderência da pele, né? Então, você precisa estar de um shortinho, de um topzinho ali, não dá pra estar muito vestida. Eu faço vestida, mas é porque eu sou muito incrível. Eu faço de calça, mas é que são 11 anos de poli. No começo é muito difícil você botar uma calça e fazer poli. Então, era pouca roupa, mas o Instagram entregava seu conteúdo, mesmo assim, com um shortinho. Daí, eu cresci um pouco o meu perfil nesse momento. Eu queria muito levar o poli para mais gente conhecer, explicar o que era, porque eu sou muito apaixonada pelo poli, pela transformação que faz na autoestima, como te traz mais força, tudo isso. Então, estava sendo legal. Só que aí, não sei exatamente o que aconteceu, assim, mudanças de diretrizes mesmo da plataforma e de outras plataformas, começou a censurar muito a entrega. O que acontece? O perfil da pessoa que posta algo que sai das diretrizes fica no shadowban, que é uma censura que é assim, não importa, eu postei um vídeo dançando pole de shortinho, e o Instagram entendeu que aquilo não é legal. Ele não vai só deixar aquele vídeo na censura, todo o meu perfil vai ficar censurado. Não importa se amanhã eu postar uma foto toda vestida, não importa. Ele não vai entregar para ninguém. Pessoas novas não chegam no seu perfil. Então, ficou muito difícil fazer o conteúdo. Por um tempo, o meu perfil ficou só perdendo seguidores, que eu estava assim, como que eu faço? Eu ainda quero mostrar a polidense, mas não tá dando, o perfil fica censurado. Aí eu falei, no começo do ano agora, eu falei, vou mudar de estratégia, vou repaginar meu perfil. Então, respondendo, eu comecei a criação de conteúdo, eu já fazia poli, mas aí a própria minha forma de criar conteúdo mudou muito, porque eu tive que mudar para voltar a entregar e tirar o meu perfil da censura. Legal. Eu, na verdade, queria voltar ainda no tempo, porque aí a gente já chegou no hoje. Mas tem um detalhe que é importante, até de ressaltar, que é o seguinte: a gente até já teve a experiência de levar a Marina em clientes nossos, né, em sessões de gravação ali, uma empresa que vai produzir um anúncio, alguma coisa assim, a gente já levou a Marina para ajudar a expert da empresa a se posicionar melhor na câmera, encontrar o melhor ângulo para gravar aquele anúncio e tudo mais. E a Marina tem um tino incrível, né, assim, É uma visão, assim, que na hora que você chega, você já entende o que tá faltando, né? Eu lembro disso. Aproveitando também que eu tô falando aqui também, pô, felizaço que você tá aqui com a gente, né? Que é uma parceira que manja muito, muito de conteúdo, uma ótima profissional. E tem sido realmente muito bom trazer para os nossos clientes essa visão da Marina, né? Porque ela realmente tem esse olhar rápido, né? Para o que pode ser melhorado. Exato, e isso parece muito intuitivo. O cliente vê, a Marina chega, já conquista a pessoa rapidamente, porque é incrível e tal. E aí, tudo que ela fala parece muito intuitivo, mas gostaria de lembrar que você fez audiovisual, né? Você tem anos de estudo de teatro desde a infância, adolescência, no Macunaíma e tudo mais. E você já produzia conteúdo, certo? Antes do Polidense, você teve um canal no YouTube. Ah, é verdade. No Ainda bem Twin, que vocês sabem. Vamos contar essa história Tudo direito. seu conteúdo eu não, sendo que eu fiz audiovisual, então eu fiz curta-metragem, eu tive já o canal de outras coisas, canal de humor, isso foi antes do Poli, é verdade. Isso é engraçado, porque tem certas coisas que a gente, às vezes, acha que é óbvio porque a gente fez, né? E pra gente é muito normal.
Mas que depois, assim, o quanto que isso não pesa na sua produção de conteúdo é bizarro, né? Não, com certeza. Com certeza. Então, é exatamente isso que eu queria reforçar, porque quando ela chega, ela já tá pensando na iluminação, ela já tá pensando no ângulo, ela já tá pensando na posição da pessoa, na forma como a pessoa vai entoar, a velocidade da fala da pessoa, tudo isso, e a gente fica achando que é fácil, né? A roteirização, né? Ela já cria o roteiro na mente e tudo mais, mas acho que tudo isso tá aí também embasado por toda essa vivência que você teve, né? Acho que o audiovisual, né? Ter feito audiovisual, que eu trabalhava com isso um tempo, então eu trabalhava com edição de vídeo, isso me ajudou muito. Legal. Que aí o negócio, além da ferramenta prática, que é você saber editar vídeo, eu acho que isso ajuda a ter um timing, você manjar de editar, porque aí você vê muito assim, você consome de uma forma de o ritmo ter que fazer sentido, sabe? Essa questão do ritmo é uma coisa que eu vejo muito enfim, na necessidade na hora de produzir conteúdo, uma necessidade de criar esse ritmo, né? Porque depois o editor ele pode até tentar resolver, mas se não foi gravado com um ritmo de voz legal, com uma fala que conta a história, né? Que eu vejo que você faz muito bem nos seus vídeos, né? Então, assim, tem um começo, meio e fim, e até, enfim, é algo que a gente pode explorar mais pra frente, à medida que a gente for chegando aí no hoje, na forma que você produz conteúdo. Mas essa necessidade de ter um bom roteiro, né? E eu acho que essa vivência que você teve com o audiovisual, sem dúvida, fez com que você conseguisse criar esses bons roteiros, né? Mas também, mesmo os canais, o canal que você já teve de música, o canal que você teve de humor, eu acho que isso é muito importante porque ela tem muito a visão da internet, a linguagem da internet, porque isso é uma coisa que as pessoas também não pensam. O audiovisual em si, você pode ter feito curta-metragem, você sabe um monte de coisa de edição, iluminação, gravação, não sei o quê. Mas ainda tem um outro passo a ser dado quando você vai produzir um conteúdo para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, que é qual é a linguagem da internet. Isso é uma coisa que você sabe muito. Isso tem muito a ver também. Claro, eu tive esse estudo e tal, mas tem muito a ver com consumo. Se você gosta de consumir conteúdo, sabe? E aí, isso às vezes é uma dificuldade para pessoa que é assim, eu vou fazer conteúdo porque tem que fazer, porque a minha empresa precisa, mas a pessoa não passa um momento ali. Então, ela não sabe o que as pessoas estão falando, como elas estão se comunicando, sabe? Então, acho que a plataforma que você mais gosta de consumir, você vai e tem a mentalidade para aquela. E a outra plataforma, você tem que já ter uma outra forma de produzir conteúdo, porque cada plataforma é de um jeito. E isso você tem também consumindo. Perfeito. Isso é muito interessante, né? Pensar que cada plataforma tem a sua própria linguagem. Depois eu até tenho uma provocação sobre isso, que é um pensamento contrário, mas eu tenho uma tese e aí eu queria saber sua opinião. Eu nunca te perguntei isso. Ai, meu Deus. Deixou para esse momento. Deixei para esse momento, ao vivo, né? Mas, então tem essa questão de cada plataforma ser uma, mas esse negócio do consumo volta também nessa tua experiência toda. Como você teve toda a experiência audiovisual, edição, quando você consome com o olhar. Porque assim, você se perder 15 minutos no Instagram que você abriu o celular e quando você vê passar os 15 minutos, acho que a grande maioria das pessoas hoje já tem isso. Só que ela não está olhando para o conteúdo, desconstruindo, né? Tipo, o que essa pessoa está fazendo? Qual é o tema que ela está falando? Como é que ela usou a câmera? Acaba com a graça, inclusive. Você assistir assim acaba com a graça. Porque é que nem, por exemplo, quando eu trabalhava com audiovisual, aí se você vai assistir um filme e você se deixar ficar nessa mentalidade, você vai assistir o filme assim, essa cena, não sei o quê. Tipo, você já vai... Fazendo essa luz, não sei o que lá. Ele vai fazer isso porque é o que faz sentido dentro de um roteiro. Aí você estraga o filme. E aí, produção de conteúdo um pouco também, porque aí meu cérebro não desliga, né? Que às vezes a pessoa fica assim, tipo, o cérebro desligado nas plataformas. Eu tô assim, tipo, vendo, o que essa pessoa fez, como ela fez, sabe? E aí, às vezes eu vejo que o momento que era pra eu estar só ali passando assim, eu não tô, minha mente tá pegando, aí tá salvando, aí tá tipo, vou fazer meio assim, nossa, gostei disso, não gostei disso. Mas eu acho que esse é um grande passo, né, para alguém que quer fazer isso seriamente, né? Começar a ver de uma outra forma, né? Não como um consumidor, mas como um produtor, né? Acredito que sim, mas com esse lado de que vai estragar um pouco. Osso do ofício, né? Tá, é o preço que tem que se pagar. Tá, perfeito. Legal. E aí, você, agora voltando para a tua jornada como produtora de conteúdo, quais você diria que foram os desafios? Porque você trouxe um desafio que é específico do Poly.
E foi um desafio grande, assim, difícil de ser ultrapassado. Agora foi ultrapassado, mas é um desafio que é inerente e específico do pole dance. Mas quais são desafios que você teve ali no início da sua produção, gerais de quem quer produzir conteúdo? Mas, assim, ele não é tão específico, porque ele é específico no sentido que existe essa censura. Mas você ter que quebrar a cabeça assim, como eu faço pole ser interessante para uma galera que não está interessada em pole, isso eu acho que é pertinente para várias áreas. Que não adianta eu só ir fazer lá a movimentação. A pessoa pode até achar incrível, mas ela passa rápido, sabe? E aí você... E ter que pensar, para além dessa censura, é um empecilho do pole, mas que, se você for ver, está em várias áreas, né? Como eu faço tal coisa, eu vendo, sabe, TV. Como eu faço isso ser interessante para uma pessoa X? Eu acho que isso é um dos pontos mais fundamentais, né? Porque a gente vê que, obviamente, quando a gente vai falar de produtor de conteúdo, você tem todo tipo de negócio, todo tipo de produto, né? E muitas vezes a gente cai aqui no marketing também, né? De ficar falando marketês, a gente cai naquela de ficar falando só a sua língua. E falando aquela língua que só, de repente, os profissionais da sua área vão entender. Mas o grande desafio é a gente quebrar essa bolha para justamente crescer. Me parece que você teve esse movimento, que foi até o que você falou aí, de você dar uma repaginada, né, nas suas redes, e trazer mais essa questão da academia, que é uma coisa mais geral, né? Como é que você vê isso para as pessoas que estão começando também? Assim, para onde ela deve olhar, de repente, para começar a sair dessa bolha mental, assim, de, só sei falar sobre o meu assunto de uma forma muito técnica? Eu acho que aí a gente entra em duas coisas. Você desconstruir o que é óbvio para você, porque às vezes a gente pensa, para que eu vou falar isso? Todo mundo sabe. E não, as pessoas não sabem. Fala que vai ter gente que não sabe. Não importa que para você é óbvio. Então, falar o óbvio da sua área. E eu gosto de pensar assim, sabe? Um funil assim, mais abrangente. Tipo assim, eu gosto de falar de coisa de gostosa. O que é coisa de gostosa? É autoestima. Eu sempre gostei de trazer autoestima. Mas lá embaixo está o pole, que é uma paixão minha. Então, eu gosto de trazer o máximo de pessoas assim para o meu perfil, que tenham mais ou menos a ver, mas não precisam ser exatamente. Não é, às vezes a pessoa não está interessada em pole, mas ela gosta de ver coisas sobre autoestima. Então, grande. Aí vamos aqui, academia. Aí, né, ela chega no pole. Então, eu acredito em qualificar o meu público. Legal. Não ir atrás de gente que já é qualificada. Assim, eu vou atrás de praticantes de pole, porque isso é um nicho muito pequeno. Eu posso chegar em muito mais gente e aí fazer essas pessoas, elas vendo eu tá dançando, né, elas vão se interessando em pole. Então, eu estou trazendo para elas, qualificando elas. Perfeito. É até um ponto que eu vou querer voltar depois, porque já conhecia aí essa Essa tese, minha tese dela. Que é meio, Então, não é todo mundo que Não, pensa eu assim. acho meio polêmico. Então é interessante saber, depois entrar nesse detalhe. Mas esse ponto também é muito interessante porque teve uma vez que a gente estava buscando o nosso valor nuclear. Então, para você que está aí em casa e não assistiu o primeiro episódio do nosso podcast Terra Vista Talks número 1... A resposta está lá. A resposta está lá, que a gente falou sobre o Storynomics, que é um livro incrível. E ele traz muito uma ideia de storytelling e branding e tal para marcas, para marketing, e traz casos reais de marketing de empresas mesmo e tudo mais. E em algum momento ele fala que toda marca tem que ter o seu valor nuclear. E o valor nuclear, na verdade, é um binômio, é um parzinho de valores que são antagônicos e que vão representar essa marca. Então ele dá o exemplo Red Bull, você pensa que Red Bull está falando sobre uma bebida? Red Bull é energizante versus entediante. E aí o Red Bull é o energizante. Então todas as histórias que a Red Bull conta nos seus comerciais e tudo mais são histórias de esportes radicais, de pessoas desafiando as leis da física ou do próprio corpo humano, porque a ideia é, isso é energizante. Então a gente quer associar a bebida Red Bull a todos esses valores, a todo esse campo semântico que a gente vê numa imagem de quando um cara está usando uma moto para pular um trem bala que está ali passando naquele trilho, esse tipo de manobra maluca.
E aí a gente estava investigando para a própria Terra Vista, porque aqui a gente sofre dos mesmos problemas que qualquer outra empresa, né? Mas a gente está com um lema que é casa de ferreiro, espeto de ferro. Exatamente. E a gente não vai mais deixar essas coisas fazer diferente do que a gente prega, né? E aí, quando a gente estava discutindo o valor nuclear da Terra Vis, eu perguntei para a Marina do valor nuclear dela. E foi muito interessante porque para ela já era muito claro isso que ela falou agora, que é polidense, ok, eu falo sobre polidense e tal, mas o que você está falando de verdade? E ela na hora falou autoestima. Para mim é autoestima. Ela tem essa clareza, né? E foi engraçado até, porque aí ele falou, nossa, Foi foi 2 muito, segundos. foi muito rápido pra você, foi muito fácil. E eu falei, é que, não sei, pra mim faz muito tempo que esse é o meu lance. Então veio assim. Exato. E aí fica uma provocação para todo mundo que tem uma marca, uma empresa, pensar por esse ângulo. Não vai ser fácil, como foi no caso dela, né? Talvez, né? Não, foi Via de fácil de regra. vir na cabeça. Foi Mas fácil depois porque- de anos fazendo, né? Exatamente. Entendi. É. Tá. Pode ser. Mas procure isso daí. Então ele fala no livro que a Apple é rebeldia E conformismo. e conformismo, exato. Então ele traz um exemplo de um comercial da Apple lá de 84, que é meio que a ideia de uma coisa revolucionária e tudo mais. Então você vê, a Apple tá falando sobre computador? Não, é outra coisa, né? Eu sempre falo isso, você vai num café, você vai no Starbucks e você vê alguém trabalhando com o MacBook ali no canto, você já começa a falar, nossa, que essa pessoa trabalha, ela parece bem sucedida. Não necessariamente, ela pode ter hipotecado a casa para parcelar em 52 vezes aquele computador, mas você já traz um monte de valores que estão atrelados à marca e transfere para a pessoa que está usando aquela marca, né? Sim. E isso, a gente está falando numa escala muito grande, mas qualquer marca deve estar pensando sobre isso. Da mesma forma que a Marina, na marca pessoal dela, já tem isso muito bem definido. Então, isso é muito interessante. Mas aí a gente falou da dificuldade que você teve ali no início. E agora eu queria trazer uma pergunta que é interessante até para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte. Você diria que produção de conteúdo, né? Então, se posicionar ali nas redes sociais e tudo mais, é para todo mundo? Polêmica. Essa é uma boa pergunta, hein? Polêmica. É que eu não sei se hoje em dia é uma escolha. Eu acho que meio que é pra todo mundo porque é pra todo mundo, sabe? Assim, não é natural pra todo mundo. Tem gente que vai ter mais dificuldade, mas eu acho que é uma necessidade. Hoje, quem que pode se dar o luxo de falar, eu não preciso das redes pra vender, pra crescer minha marca? Acho que são poucas pessoas, ainda mais marcas que estiverem começando. Então, não digo que é para todo mundo no sentido de como criador de conteúdo, assim, a pessoa ser um criador de conteúdo. Mas, como marca, eu acho que... Que profissão hoje que não precisa tá nas redes? É até uma forma de confiança que as pessoas têm, né? Tipo assim, tô procurando, sei lá o quê, personal trainer, não sei. Você vai e vê o Instagram da pessoa. Aí, se você vê... Às vezes não precisa ser, nossa, enorme, estourado. Mas você vê que tem ali algumas pessoas que consumiram o trabalho, que ele tem um trabalho legal. É um grande portfólio, é uma forma de chegar em mais gente. Então, eu acho que é uma necessidade, porque é assim. Simplesmente é, hoje em dia. Perfeito. Mas aí, continuando essa pergunta polêmica, aí você disse que é para todo mundo, mas que ao mesmo tempo não é natural para todo mundo. E para essa pessoa que não é natural, qual que seria o caminho para ela, na sua opinião? Acho que tem um monte de coisa que a gente faz que a gente tem mais ou menos aptidão. Por exemplo, eu tenho que ler contrato. Eu pego e fico assim... "Ah!" Mas eu dou um jeito, né? Eu vou parar ali, bloqueou, parou. Então, só que eu entendo a importância disso. Tem gente que olha para criar conteúdo como algo sem importância. Então, se você não mudar essa mentalidade, aí realmente não dá. Porque aí você vai ter que ir atrás. O que eu preciso entender? Como que eu vou posicionar a câmera? Como que eu crio uma narrativa? Se a pessoa que... beleza, às vezes não é super natural para ela, ela não é uma pessoa mega extrovertida. Então, pensa quais são as suas fraquezas. Não consigo estar na câmera? Pega alguém que... Se você é uma marca, por exemplo, pega alguém que consegue estar na câmera. Paga uma influenciadora para mostrar seu produto. Algum Legal. jeito você pode dar.
Ou, não, acho que eu consigo, tá na câmera. Deixa eu entender, por exemplo, como que eu falo melhor. Fazer um curso de teatro, de oratória, não sei. Como que eu monto um roteiro? Faz um curso de criação de conteúdo. Então, mas para isso você precisa olhar a criação de conteúdo como uma parte importante do trabalho, né? E levar a sério. E tem muita gente que não leva, que fica assim, eu vou fazer, mas faz mais ou menos, sabe? Aí não adianta nada, às vezes não adianta. Eu acho que isso é um ponto legal que você trouxe, porque essa é uma distinção clara que as pessoas fazem quando não levam a sério, né, a produção de conteúdo, que assim, eu tenho trabalho e eu tenho a produção de conteúdo. São, tipo, não é parte do trabalho, são né? duas coisas completamente diferentes, né? Então, isso daqui é um desperdício de tempo. Porque eu vejo que as pessoas, quando vêm falar com a gente, como agente de marketing, embora a gente não seja focado em conteúdo, uma reclamação clássica que as pessoas têm. Às vezes até, você está num churrasco de família, vem o seu cunhado falar com você, coisa assim, né? Fala, eu tenho meu negócio, eu fico o dia inteiro trabalhando, e aí eu ainda tenho que fazer meu marketing. Essa é a reclamação máxima, assim, né? Que as pessoas falam, eu ainda tenho que fazer meu marketing. Mas eu acho que é justamente essa barreira, né? De olhar para o marketing não como parte do seu trabalho, mas como algo que vai, enfim, que está impedindo você de trabalhar. O contrário, né? Ou às vezes eu ouço assim, mas aí, para eu fazer conteúdo sobre da minha marca pessoal, dá trabalho. Leva tempo. Só que assim, você está na internet. Quanta gente tá ali postando conteúdo? Aí você quer se destacar sem ter trabalho? Por que você se destacaria? Tipo, não faz sentido. Por que você está pedindo a atenção das pessoas se você não quer pôr esforço nisso? Se você não quer pôr empenho nisso? Por que elas não te devem essa atenção? Se você não entregar algo de valor para elas. As pessoas têm uma mentalidade meio mimada, assim. Tipo, eu fiz um negócio de qualquer jeito e pouquinha gente viu. Porque quanta coisa tem na internet pra pessoa ver? Por que ela vai parar no seu vídeo se você não realmente se dedicar? Sim. Sim. É como tudo. É que eu entendo também o lado da pessoa, que existem uma série de bloqueios que são de ordem pessoal mesmo ali, do tipo, cara, aí eu vou lá e faço, e daí daqui a pouco o meu primo já comenta lá, ou manda no grupo da família, tá virando blogueirinha, hein, não sei o quê. É uma coisa que ainda, acho, cada vez menos, porque todo mundo tá sacando, as pessoas estão sacando o que elas vão fazer, mas ainda existe esse medo, porque no fundo a pessoa está se expondo. E não é todo mundo, aliás, poucas pessoas, eu acho, ficam confortáveis de se expor. Então, acho que é um pouco esse drama que a pessoa passa. O primeiro bloqueio é pessoal, e talvez ela se dedicar mais ou menos seja um mecanismo de defesa, porque se ela afirmar para ela mesma que ela está se dedicando totalmente, e ela falhar, porque no começo ela inevitavelmente vai falhar, como é que ela vai lidar com isso a nível de ego, né? Eu compreendo, mas eu acho que a gente pode olhar para o mundo como ele é ou como a gente queria que ele fosse. Como ele é, hoje em dia, é uma necessidade. Você vai colocar isso dentro ali do que você faz, levar a sério para crescer sua marca, ou você vai ficar, mas eu não gosto do jeito que é. Perfeito. Interessantíssimo. E você também trouxe um ponto, quando você falou ali, bota um influenciador, não falo bem, que é, cara, tudo bem, primeiro é essa premissa. Passei do ponto que entendi que é uma necessidade, vou fazer, beleza. Agora aonde eu me encaixo, onde a minha peça está nesse tabuleiro que chama mundo, que chama internet, do tipo. E aí é uma autoanálise que também é difícil. Eu sou bom de falar para a câmera? Não, sou horrível. Eu tenho uma câmera boa? Não tenho. Posso comprar? Posso. Não posso. E como que eu vou... E aí você tem que aprender a driblar. Eu sempre uso esse exemplo que é dos Rolling Stones. Pô, você vai dizer que alguém ali dos Rolling Stones é um grande... Assim, desculpem aí se tiver algum fã, mas é um grande músico. Talvez o baterista seja o melhor. E eu acho que ele nem usa o potencial total dele lá, né? E Porque não, as músicas são mais retas, né? Exato. E agora, pô, você vê um show deles, não é um negócio incrível, uma energia incrível. Então, como é que ele fez 2 acordes, mas ele vai lá e faz assim com a guitarra, o Keith Richards, o cigarro na boca, assim, ele vai e toca assim, e aí o Mick Jagger fica fazendo a dancinha da galinha no palco, e você fala, nossa, esses são os melhores músicos que eu já vi. Essa é a sensação. Mas é porque eles entenderam as regras. E a regra não é necessariamente você ter o maior domínio técnico daquilo que você está fazendo, mas é você saber fazer aquilo ser projetado. E na internet eu entendo que é a mesma coisa. Tipo, você pode entender as suas limitações e aprender como que você dribla elas e joga seguindo as regras do jogo, porque são leis que você não vai conseguir bater de frente.
mas que você consegue meio que driblar o seu caminho e ir passando, né? Então, por exemplo, tem um recurso, tem uma marca, não falo bem com a câmera, sou travado e não sei o quê, mas tem algum recurso financeiro. Eu ia falar dinheiro infinito, mas acho que no Brasil não existe dinheiro infinito. Se o cara tiver R$1 bilhão, se o cara tiver R$1 bilhão, ele tem, tipo, $200 mil. Caralho, é verdade. Então, assim, não existe dinheiro infinito aqui, né, na nossa realidade. Mas o cara tem recursos. Pô, contrata influencer, bota ali um dinheiro no tráfego. Pô, acho que só se você somar aí influencer e tráfego, você já constrói uma marca inteira, né? E pensa assim, uns bons anos atrás, quanto você ia gastar para colocar sua marca na TV, numa revista? Tipo, você queria divulgar. Quanto que custava? E hoje você pode pagar uma influencer. É tão menos para tanta exposição que você pode ter. Eu acho que só vantagens. Legal. Uma grande defensora. Ótimo. Tá bom. Então, falamos sobre você decidir produzir conteúdo. A pessoa decidiu. É importante, vou fazer. Falamos sobre o segundo ponto, que é entenda onde você está no tabuleiro. Qual que é o teu contexto? O que você tem acesso, o que você não tem acesso? O que você consegue fazer e sabe fazer? O que você não consegue fazer, não sabe fazer? O que você pode terceirizar, fazer outra pessoa fazer, etc. Maravilha. Agora, vamos para o processo. Então, decidir produzir conteúdo. Vamos pensar primeiro ali nas etapas que a pessoa vai ter que passar. Então, a gente falou lá no começo do consumo. Talvez a primeira coisa que a pessoa tenha que fazer é consumir, de forma consciente, conteúdos da área dela e até de outras áreas para conseguir entender o que deve ser feito, como deve ser feito. É isso? Eu acho uma boa. Quando alguém me pergunta assim, pô, mas não sei por onde começar. Eu falo, tem umas páginas, pessoas, que você olha e fala, pô, era isso que eu queria, assim. Nossa, eu queria que meu perfil fosse que nem o dela. Aí você vai não copiar, mas, né, como é que fala? Modelar. Assim, eu acho que isso nunca vai ter o resultado tão grande, mas pode ser um primeiro passo. Porque sempre, se você tá um passo atrás, você tá um passo atrás. Na internet, se você tá fazendo o que alguém já fez, não espere que você vai ter resultados gigantescos. Mas isso pode ser uma maneira de você entendendo como criar conteúdo. Então, olha para uma página de alguém, como que essa pessoa se comunica? Que tipo de, sabe? E aí você vai, aos poucos, entendendo o seu. Você tem que achar o seu formato, né? Para a internet. Então, acho que é uma boa forma de começar. Legal. Então, é interessante que o ponto aqui não é nem só o consumo, mas o mimetismo da coisa, né? E é como a gente aprende tudo. Você aprende a falar porque você ouve seus pais falando, ouve as pessoas ao seu redor falando, e você vai falando. Você aprende a andar porque você vê todo mundo andando, e aí você tenta imitar. Então, talvez o início seja isso, consumir de forma consciente, mas também buscar, de certa forma, imitar ali o que você está vendo, porque por uma espécie de osmose você já vai entendendo algumas regras do jogo a partir dessa imitação. Um ponto que volta no negócio que você falou é que eu acho que nesse começo você está entendendo qual é a sua pegada ali e você provavelmente não vai ser bom, porque você nunca é bom em algo que você acabou de começar. Só que tá todo mundo vendo, né? Você pode, tipo, não ser bom em karatê e ninguém tá vendo se você não estiver filmando e postando na internet. Aí você tem esse período. Só que, realmente, criação de conteúdo é um negócio que você provavelmente vai ser ruim e as pessoas vão ver. Exato. Mas, por outro lado, ninguém tá vendo, né? Eu acho que isso é um grande ponto. Porque as pessoas ficam assim... Nossa, mas eu postar, por exemplo, stories falando do negócio que eu fiz, sendo que eu já postei, ninguém lembra, ninguém prestou atenção. Sim. Se colocar um pouco no lugar, né? No seu lugar nessa hora. Tem tanta coisa acontecendo. Você abre o Instagram, o TikTok, você faz assim, né? Você vai, aí pra você parar pra prestar atenção. Então, ninguém tá prestando atenção, tá tudo bem. Não, e assim, a pessoa tem lá, sei lá, 700 seguidores no Instagram, amigos e família. E aí ela faz um vídeo, o primeiro vídeo dela ali tem 53 visualizações. Essa visualização ela é contabilizada ali a partir do terceiro segundo, digamos. Então, 53 pessoas viram pelo menos 3 segundos, mas talvez 2 tenham visto o vídeo inteiro. Então, volta no... Ninguém viu. Ninguém viu. É porque eu tenho medo de me expor a essas pessoas que me conhecem. Cara, ninguém viu.
tá cagando, tá fazendo outras coisas. Mas, ainda assim, eu traria a possibilidade da pessoa criar um perfil separado, focado na atuação profissional dela. É chato, porque você ter ali os seus amigos, família e tal, às vezes já dá uma atração inicial do tipo, vai ter gente curtindo, vai ter gente comentando, então o algoritmo entende que as pessoas estão interagindo. Sim. Você começar um perfil do zero, você está começando um perfil do zero. Mas, se você tem muito esse medo de se expor e tal, às vezes é uma forma de você começar uma página em branco ali. As mesmas pessoas que te conhecem não estão seguindo, não estão vendo. Mas assim, estar na internet é uma exposição mesmo. Uma hora vai vir um comentário ruim e você vai ter que saber lidar com aquilo. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido, de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição, no QR Code aqui na tela e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. Essa é Bem uma boa gostoso. questão. Então, já que você que tem milhares de seguidores, como é que você lida com essa situação ou como é que você lidou pela primeira vez quando isso começou a acontecer, que talvez possa ser útil para as pessoas que vão Eu passar acho por que, isso? de fato, você vai criando uma casca grossa, assim, sabe? Eu já me difícil hoje me afetar, porque já falaram tanta coisa, assim, eu nem sei mais. Aí eu apago comentários, dependendo, né? Sim. Mas a maioria, comentário negativo, eu apago, porque fico assim, isso aqui é a minha terra. Eu sou sabe? Eu mando aqui e eu apago. Quer falar mal de mim, vai falar no seu Instagram, não vai falar no meu. Eu bloqueio. Não sou obrigada, não sou obrigada. Mas eu tô acostumada porque são anos. Porque por mais que eu tenha tido essa cisão ali, essa mudança de conteúdo, então existe uma persona que é recente, que é do começo do ano, super recente, né? Tem 5 meses assim que eu tô fazendo conteúdo dessa forma. Mas antes, é interessante que o que eu postava de poli, eu acho que foi me deixando nesse lugar, porque eu já li todas as piores coisas quando eu postava mais conteúdo só de poli mesmo, né? Porque aí a galera é pior, eu acho. Hoje em dia eu acho fichinha comparado com o que falavam antes. É mesmo? Porque tinha gente que se sentia ofendida, assim, gente assediando e agredindo ao mesmo tempo. Então, e aí, muito exposição de corpo, né? Sim. Então, a pessoa fala de corpo, que é uma coisa que é meio pesada. Aí, agora, já... Tô lá irritando as pessoas na internet, adoro, é uma paixão minha irritar. E tá tudo bem. Perfeito. Legal. É importante também ressaltar esse segundo momento, porque você tinha ali, como você falou lá no início, uma audiência que foi construída durante esse período de poli que ainda não havia, ou talvez fosse mais fraco, uma espécie de shadow ban, mas depois o seu perfil estagnou ali mais ou menos uns 70 mil seguidores, foi caindo, né? Porque aí não chegava ninguém novo, só ia caindo, caiu até uns 63 mil mais ou menos, nesse período de tipo um ano, digamos. Um ano ali, e aí, no momento que você decidiu seguir as políticas ali, entender como que o Instagram acredita que o conteúdo deve ser feito e seguir isso à risca, você teve um salto incrível, porque você foi de 63 mil ali mais ou menos, para hoje mais 120 mil, né? Nesses 5 meses, sendo que o primeiro vídeo que você postou fora do Shadowban, no momento que você arquivou todas as postagens que o Instagram estava acusando e fez uma postagem nova, ela já bateu 2 milhões, né? 2 mil. Era um vídeo que eu tinha postado que tinha tido, assim, 40 mil views. E eu fiquei assim, eu acho que esse vídeo teria ido melhor se eu não tivesse na censura, porque ele não chegava em gente nova. E aí é o que eu falei, chegou esse momento assim de, ok, você vê o mundo como ele é ou como você quer que ele seja. Porque eu adoraria postar do jeito que eu postava. Tipo, eu gosto do que eu faço agora, mas eu gostaria também de postar, às vezes, de shortinho e tal. Mas, enfim,
eu tive que encarar que isso não funciona. Eu quero ficar mostrando só pra 2 pessoas. Queria chegar em mais gente. Aí tinha esse vídeo que tinha, assim, 40 mil. Eu arquivei os que estavam dando problema e falei, eu acho que esse podia ser uma coisa aqui. Aí eu postei e foi, tipo, 2 milhões, assim. Aí eu falei, ah, tá vendo? Era a censura. O vídeo era bom, sim. Comprovou. E aí, o perfil cresceu bem desse período, assim, de uns 5 meses. Maravilha. Então, ó, fomos da decisão de produzir, entender seu lugar na coisa toda, aí o consumo consciente, o mimetismo ali, né, de você buscar imitar mesmo conteúdos de pessoas que você admira e que já estão posicionadas foi na o que eu internet. fiz. Isso é o que eu Tá. aconselho alguém que não tem a menor ideia, mas não foi o que eu fiz. Mas daí volta naquilo, né? Você já tinha todo um background que dificilmente alguém vai repetir. Mas, não, é que assim, aí eu acho que é uma ferramenta útil Uhum. você olhar, porque eu consumo conteúdo pensando nisso, em como eu adapto pra mim. Mas eu tento, é que o que eu quero dizer é, eu tento não fazer igual, assim, por exemplo, pegar trend, entendeu? Tá. Então, eu consumo dessa forma, que eu busco inspiração, assim, mas aí eu trago pra minha forma de falar e de fazer. Então, não vou olhar um vídeo e falar, nossa, vou fazer igual. É que eu acho que isso também depende da maturidade da pessoa com relação à sua própria forma de falar, né, me parece. Porque como você tem muita consciência do como você fala, quem que é a personagem Marina na frente da câmera, ali dentro do seu perfil, você consegue fazer, olhar para essas coisas, se inspirar, mas depois fazer do seu jeito. Enquanto que uma pessoa que ainda está com isso muito Muito cru. cru, descobrindo exatamente, ela vai olhar, talvez ela precise copiar mesmo, e depois na semana seguinte mudar, e copiar o outro, e depois na semana seguinte copiar. Foi o que você falou, tem um teto nisso, né? Porque as pessoas já viram. Sim. O que as pessoas querem é novidade, né? Mas eu acho que se a pessoa está precisando dessa estrada, se a pessoa está precisando desse recurso para poder criar essa maturidade, né, e criar o seu próprio tom de voz, eu acho que talvez seja esse o caminho. Eu acho que isso tudo bem se a pessoa tiver com as expectativas alinhadas, porque eu acho que o que acontece muito quando alguém começa a criar conteúdo é achar que, ok, eu vou postar 2 vídeos e vai bombar, e meu perfil... Mesmo que você faça super bem, é um trabalho muito longo. E até só pegar um gancho também nessa parada de bombar, assim. Porque a gente vê que tem pessoas que bombam. Isso existe, né? E a pessoa vai lá, ela bomba a partir de, às vezes, um conteúdo num formato específico. E aí você vai ver, às vezes você entra no Instagram dela, e aí ela não tem uma coerência de postagens, ela tem um formato que bombou e depois ela começa a repetir esse formato, né? Como é que você vê isso, assim? Você deve procurar bombar ou não? Enfim, você acha que é um caso de sucesso isso daí da pessoa que encontrou um formato, bombou e... Eu acho que existe uma linha aí. Então, você fez um vídeo e ele estourou. As pessoas gostaram daquilo. O que naquele vídeo funcionou? Não tem nenhum problema repetir o formato e trazer algumas coisas novas. E você faz aquele formato até ninguém aguentar mais. As pessoas estão querendo. E isso vai bem com você, tipo, você gosta daquilo ali, vai bem, faz sentido. Porque não adianta também eu fazer um vídeo que não tem nada a ver com o que eu falo, o vídeo bombar, mas assim, até porque aí a pessoa vai entrar no meu perfil e ela não vai me seguir. Porque aquele vídeo bombou, mas ele não tem nada a ver com o resto. Esse era o meu ponto, mais ou menos, esse alinhamento. Será que a pessoa... o quanto que a pessoa tem que estar pensando nisso, né? Na hora de produzir, criar essa persona e produzir conteúdo. Porque eu acho que isso é um ponto importante, até porque a gente está num podcast de marketing aqui, né? No final dessa linha, né? Você desenhou aqui um funil imaginário para as pessoas. No final dessa linha, você, Marina, né? Está procurando vender aulas de pole dance. Né? E você tem outros produtos, eu sei também. A pessoa já tem que estar pensando nesse alinhamento total, ou primeiro ela tem que estar pensando, na sua opinião, né? Pensando nas regras da rede social, pensando na forma de alcançar o máximo de pessoas possível, sem necessariamente pensar nesse alinhamento? Entende? Eu acho que nesse aí primeiro entra momento. aquele negócio do valor nuclear, entendeu? Então, eu vou buscar chegar no máximo de gente que converse com autoestima. Então, eu quero o quê? Legal. Chegar em mulheres. Claro, tem homens que acompanham, são legais e tal. Mas o meu público principal, né, é mulheres que querem melhorar a autoestima, que querem poder falar, eu sou gostosa assim, e é isso aí. Eu quero conversar com essas pessoas. E aí, depois, tá, o que eu vou vender. Primeiro, eu quero fazer essa comunidade, sabe? Trazer essas pessoas. Então, eu penso nos meus conteúdos assim. Não adianta eu fazer eu ver um conteúdo viral lá, fazer ele até funcionar, só que ele
chegou em meninos de 15 anos, tipo, sei lá, ou homens de 40 que não tem nada a ver com o resto, Perfeito. com a persona, sabe? Não adianta nada. Ou essas pessoas vão no meu perfil e não vão nem seguir, porque não importa o quanto você tenha de disposição, se o seu perfil não entregar um negócio constante, conciso, sabe? As pessoas não vão te seguir só porque elas te viram. Elas vão seguir se elas entrarem e falarem, tem muito mais disso do que eu gostei. Legal. Então, vale você buscar. Eu acredito que vai de cada pessoa, né? Eu busco, sim, tipo, chegar em mais gente, mas conversando ali com o todo. Legal. Perfeito. Bom, vamos então para a rotina. Então, já falamos aí do consumo, da imitação. Agora, decidir produzir conteúdo, como é que funciona a sua rotina? Talvez você até fale, isso é como eu faço, isso é como eu recomendo. Outra coisa é como eu recomendo que fizessem. Mas como é que é uma rotina de produção de conteúdo? Então, você tira um dia para fazer uma série de vídeos, todo dia você tem que gravar vídeo, um dia você só roteiriza, no outro você só grava, no outro você só edita. Como é que você vive a sua rotina de produção? Aos poucos, eu fui montando o que são os meus formatos. Então, eu tenho alguns formatos de vídeo meio fixos, assim, né? Então, por exemplo, tem o Café com Gostosa, que é já mais dando uma ideia ali. Então, eu vou consumindo, vendo os assuntos que as pessoas estão querendo falar, que conversam comigo. Às vezes eu vejo alguém falar um negócio que eu falo, putz, isso daqui dá para desenvolver uma ideia. Aí eu vou, anoto. Às vezes eu escrevo roteiro, às vezes eu faço o roteiro na hora, da hora da gravação. E aí eu tenho dias de gravação, que geralmente são 2 na semana. 2 dias de gravação na semana, que eu gravo tudo. E aí eu dou uma planejada assim, ok, hoje eu vou gravar o meu formato tal, vários. Aí no outro dia, se é um formato que dá mais trabalho, às vezes só aquele. E aí eu tenho dia de gravar vídeo de poly, que é um formato, né? Que aí já é uma outra preparação, porque aí é uma coisa mais atividade física. Então eu sei que eu preciso de mais tempo do que um vídeo que é eu falando. Aí eu planejo, mas eu tenho assim 2 dias de gravação. Tá, mas vamos lá. Quando você fala de dias de gravação, a gente está falando o quê? De 3 horas? No máximo. No máximo, tá. Então são 2 dias na semana que você tira 2 horas para gravar. Uhum. Aí edição, eu que já presenciei, você faz no momento que É. intervalos Depende entre atividades. Depende tá. do conteúdo, porque tem conteúdo que quase não tem, no meu caso, né? Uhum. Que às vezes o conteúdo, o formato que a pessoa vai chegar precisa de bastante edição. Uhum. Aí demora muito mais. O meu não tem muita, então eu edito ali entre alguma coisa. Tá. CapCut mesmo. No Hã? CapCut? Tá. Não Ou é aquela- às vezes no próprio Insta. Ah, tá. Ah, na própria agora tem ferramenta o do edit. Reels, né? E agora tem o edit do Insta, que é tipo um CapCut, né? Tá. Mas ela olhou rindo pra mim do muita edição. Ela falou, não, sei. muita edição. Porque eu tô produzindo conteúdo aí, né? Pra sentir na pele, na mesma história do Casa de Ferreiro, Espeto de Ferro. E aí eu inventei formatos que exigem uma edição desgraçada. eu fico um pouco assim. Horas. Aí, É. aí você acaba pouco de procrastinando. Você arranjou essa confusão pra você mesmo, Pra né? mim Você pegou mesmo, as piores e Não, melhores e referências, eu né? falei pra ele, arranja algum formato que não exija tanta edição pra você ter um que entra mais rápido, sabe? Sim. Mas é isso aí. Vamos ver os próximos capítulos. Mas eu acredito muito em otimização de recursos. Por exemplo, se a gente achar... É que você edita os seus próprios. Mas se a gente achasse, sei lá, 2, 3 pessoas ali que também produzem conteúdo e também tem o mesmo drama que eu, aí juntos a gente faz um pool de pessoas que tem uma demanda por vídeos. X vídeos ali no mês. E aí essa soma faz com que a gente consiga pagar um editor com um desconto na unidade do vídeo, porque já é uma quantidade maior, você monta um pacote. O homem é um capitalista. Não, ele já foi pra outro lugar. Não, mas a galera tem que pensar um pouco assim também, do tipo, Então cara... busca-se o quê? Editor ou amigos de... criadores de conteúdo. Outros criadores de conteúdo iniciantes aí que querem... precisam de muita edição. Que precisam de bastante edição pra gente contratar um editor. Já temos até o editor aí pra indicar. Isso é Só verdade. falta o pool, a comunidade. Exato. E o
o Pix, né? O Poo e o Pix. Pra galera aí ajudar e a gente faz um pacote ali que fica massa pra todo mundo. E pronto, aí a gente tem uma edição de qualidade. Porque, cara, realmente eu tava levando em média, não seguidas, né? Eu ia colocando ali no meu dia, mas 3 horas pra editar um vídeo, né? De 45 segundos, 1 minuto. Mas você tava me perguntando da rotina, e aí o meu caso, eu gravo, tipo, 2 dias da semana, pelo menos. Mas eu acho que se eu tivesse um trabalho mais convencional, eu faria tudo isso em um dia, né? Pega um dia pra gravar. Legal. É que eu... Mariana, mas aí eu acho que é uma questão importante que a gente está trazendo aqui também, da questão da rotina, que eu acho que outra objeção que as pessoas têm, né, além do tipo, pô, eu tenho que trabalhar ainda, fazer meu marketing, é tipo, cara, isso demanda tempo. Isso demanda tempo do meu dia. Aí você já está dizendo aí que, de fato, dá para você aglomerar ali, né? Mas como é que você vê a questão de precisar alimentar os stories, por exemplo, que são alguma coisa que, tipo, como é que você encaixa isso na sua rotina? Eu sei que para você é bastante natural, mas acho que seria legal para o pessoal saber como é que você encaixa essa questão dos stories na sua rotina e o que você recomenda para a pessoa que está trabalhando com... está querendo se posicionar melhor em relação aos stories. Ah, mas eu acho que o Stories realmente é você registrar momentos ali do seu dia, mas tentando trazer alguma coisa para quem tá acompanhando, né? Se a sua intenção, se você não é um consumidor que só tá existindo ali no Instagram, porque às vezes, né, tem também pessoas que não estão criando conteúdo no Instagram, aí mostra partes da vida. Mas se a sua intenção é chegar em gente e tal, então você sempre acaba tendo que pensar no que você está trazendo para essas pessoas. Então, o que você tem de interessante ali no seu dia a dia para mostrar? Ou, às vezes, descomplicar para você, sabe? Porque, às vezes, a pessoa deixa de postar porque ela, ai, demora, ai, nos stories também. Então, descomplica, assim. Às vezes, bota uma caixinha de pergunta, busca o que que você vai fazer, sabe? O que que você pode pensar ali para sua marca, para sua página, que você vai realmente entregar. Então, eu gostaria de fazer o conteúdo assim, mas você vai fazer esse conteúdo? Se você não for fazer, faz um mais simples, Sim. mas que você vai ter constância. Constância, né? Perfeito. E a nível de... Assim, quando alguém vai estudar um pouco criação de conteúdo, bem no início, assim, primeiro conceito ali, social media, pensar em funil, em topo, meio e fundo de funil. Então, pensar que alguém vai engajar com você num conteúdo de descoberta, então é um conteúdo que apela para muita gente, a pessoa não precisa já gostar de você nem nada, ela fica por uma questão de curiosidade ou de humor, ou alguma coisa assim, ela é atraída por aquele conteúdo. Um conteúdo para conectar ela mais com você, com a sua pessoa, com a sua empresa, com a sua solução. E depois um conteúdo que seria o fundo de funil, que é aquele que vai aproximar a pessoa de uma conversão. Conversão pode ser ela se cadastrar ali na tua página e você pega o e-mail dela para entrar em contato, ou o telefone, pode ser uma venda direta e tal. Como você equilibra isso na sua produção de conteúdo? Você tem uma média de 2 posts por dia, não é isso? De segunda a sexta? Ou de segunda a sábado? De segunda a quinta, 2 por dia, sexta, 1, sábado, 1. Perfeito. Coringando. Então, isso dá 10 posts por semana. Desses 10 posts, como é que você pensa essa questão? Desses 10 posts, 10 são para atrair gente nova lá em cima no funil, para chegar em gente que nunca me viu. Ou 5 são para isso, 3 são para conexão. Como é que você vê essa questão do funil e a distribuição de conteúdo? Eu penso assim, o conteúdo que chega em mais gente, traz mais gente, eu coloco ali como meu conteúdo, assim, principal, porque calhou pra mim, ele ser um conteúdo que leva menos tempo, porque ele é curto e ele não exige edição, então eu consigo produzir mais dele, e ele é o conteúdo que tem mais potencial de chegar em mais gente. Então, eu posto, sei lá, meio-dia e 5 ou 6. Aí esse conteúdo que é mais abrangente, eu deixo para postar 5, que eu acho que é o horário mais legal, assim. E meio-dia eu coloco os outros conteúdos, que podem ou não ir bem, sabe? Então, os conteúdos de poli, aí eu tenho um por semana o Café com Gostosa, e um conteúdo que é mais descontraído, que eu conto alguma coisa da minha vida, também entra nesses horários do meio-dia, e 5, o conteúdo que eu já acho que é mais certeiro. Às vezes eu posto um conteúdo que eu meio-dia que eu acho que não vai dar nada e esse conteúdo vai bem, e o das 5 não, mas a minha aposta é mais ou menos assim. Tá, então você vê em 2 etapas apenas, digamos.
Não, Dois tem, tipos. tem, né? São 5. Formatos. É. Mas são Mas eles têm dois 5 níveis. Não, eles têm 5 intenções também. Tá, então entra no detalhe. É porque tem o conteúdo mais abrangente, assim, que é o que eu Aham. falo direto com a câmera, que é o que é pra chegar em mais gente Pronto. e pra qualquer pessoa. Nunca me viu, pode vir. Tá bom. Aí tem o conteúdo de descontraído, assim, que eu conto uma história, ele já é uma outra camada, porque ele também pode conectar com qualquer pessoa, mas precisa de um pouco mais de atenção ali da pessoa, né? Tá. Então, faz assim. Aí, Só pra gente ter um pouco mais na cabeça, assim, qual que seria a diferença? Então, tipo, o que seria um pouco mais específico nesse segundo? como que é o formato mesmo? Só pra ficar um pouco mais claro, assim, a diferença do primeiro pro segundo. É o que muda, na É verdade. o que muda. É que o primeiro é mais assim, ele é menor, por exemplo. Duração. De Tá. duração. E ele é mais humorístico mesmo, assim, Tá. falando uma frase, por exemplo. Ai, eu fiz um recente assim. Ai, nossa, você virou rata de academia. Aí eu já respondendo. Ai, você virou comentarista da minha vida, né? Que é um de identificação. Sim, legal. Então, esse é o meu conteúdo mais, assim, principal. E aí, depois, o que eu falei ali é, às vezes, contando uma coisa, tipo assim, ai, gente, eu fui na academia e aconteceu tal coisa, Uhum, sabe? tá Contando bom. algo, ou um pensamento aleatório, que às vezes acontece da pessoa se identificar. Que nem eu falei em um vídeo. Eu acho engraçado quando vem uma menina dar em cima do meu namorado, porque eu, com esse braço desse tamanho, a menina tem coragem de dar em cima. Então, contando uma coisa mais pessoal. Esse gerou polêmica, inclusive, É? nos comentários. né? Gerou. Imagina. Que teve gente que não E esse já é não um pouquinho entendeu mais, muito esse já é um bem. pouquinho mais longo, é isso. Às vezes um pouquinho, Tá. mas não é muito característico por isso. Pra mim, a diferença é que eu tô contando uma coisa mais pessoal. Entendi. Tô Tá. falando da minha vida. Tá Tô bom. falando, olha o que aconteceu comigo. Ou eu penso assim. É diferente de uma ideia para as pessoas compartilharem e tal, sabe? Então, aí tem esse. Aí tem o que eu de poli, que aí eu busco como que eu vou fazer poli chegar em mais gente, mas ele também, por mais que ele tenha esse nicho, ele não é tão nichado assim, porque eu tento trazer um assunto geral e mostrar o poli. Sim. E aí tem o motivacional, que às vezes, rola, ele é bem assim, de Mas vez é em aquele quando. motivacional cômico. Motivacional cômico. Então, mas aí ele não é o primeiro caso? Ele é Então, curto, não, ele é cômico e ele eu acho que conecta qualquer um. ele tá no mesmo lugar, Tá. mas eu faço muito menos. Então, Tudo bem, o formato, mas É. onde ele se encontra no funil eu acho que é o também mesmo ali. lugar. Tá. Acho que é assim. Então, Então, por enquanto, foram 4. 2. não, aí 4, 2 viraram 1, então 3. Não, 2 estão no topo. Essa é assim que eu tô vendo. Ah, tá. Tudo Não, bem. tem Mas um- são 3 níveis Tem por um enquanto. que é o mais É. abrangente, que é Isso. esse que eu falo mais rapidinho, frase. Perfeito. Aí tem esse que eu conto uma coisa da minha vida. E aí tem Café com Gostosa, que eu acho que é o mais... Ah, tá. O mais... Profundo ali. que assim... É mais Que pra quem aproxima já segue. mais. Pra quem já segue. E às vezes ele vai mais gente, mas ele já é mais conversando ali. Então, Tá. eu diria que serão 3 níveis. 3 níveis, perfeito. É interessante, o Café com Gostosa ele performa bem, mas ela não tá olhando só pra visualização. Quando ela olha pro... Tem conteúdo que a grande métrica de sucesso dela é, nossa, bateu aqui 2 milhões de visualizações. Mas no Café Gostosa, não. Tem mais a ver com o engajamento, com a pessoa ou compartilhar ou comentar, do tipo, nossa, sim, Sim. sinto muito isso. Porque é mais sobre essa conexão com quem, de repente, até já te segue, já te acompanha. Exato, eu não espero que ele vá bater 1 milhão, assim. Tipo, se for, legal, mas não é a intenção que eu coloco nele. E é mais pra conversar com quem já tá ali, com quem já me acompanha. Perfeito. E isso é muito interessante também a gente falar, porque qual é a métrica de sucesso que você vai utilizar para realmente medir se você está fazendo um bom conteúdo? Depende. Nem sempre é visualização. E a gente, via de regra, pensa em curtida, visualização, isso aqui, aquelas métricas de vaidade, né? Mas às vezes não é a intenção. Eu mesmo vejo isso porque eu comecei a fazer uns posts no Threads. Cara, já peguei 3 leads lá. 3 legal. leads no Threads.
Nem me conta, meu sócio. Gente, só pra vocês entenderem, eu tenho 300 seguidores no Instagram. 300 seguidores no Instagram. E no Threads, 20. Só que no... Humilhação. Né? Mas é uma questão de tempo. Né? Agora a gente tá botando verdade, tráfego, eu vou certeza. produzir conteúdo, eu tô chegando. Mas, enfim, no Threads, ali com 20 seguidores, eu consegui já 3 leads pra vender. Não é 3, assim, não são 3 curtidas. Não, é gente que a gente vai fazer o Pix. Vai fazer o Pix pra gente. Que é o nosso objetivo na rede social. A gente não tá vendo, né? A gente não tem intenção de fechar um contrato com uma marca de suplemento que patrocina a gente. Não é a vida do produtor de conteúdo igual a Marina conta aqui. Que a gente tem, mas a gente tem essa intencionalidade de que isso potencialize as nossas vendas. Às vezes você tem uma empresa, tem um negócio aí, sua intenção também não é viver de produção de conteúdo, mas veja como ajuda. E aí, qual que é a métrica de sucesso? Para mim não foi quantos curtidos aquele Threads teve. Foi, 3 leads chegaram. Sim, sim. Falando, você faz gestão de tráfego, não sei o que, não sei o que. Então, veja qual que é a tua métrica de sucesso. Talvez ela não deva ser a métrica que você pode ter como métrica de vaidade, ali, de coçar o ego, do tipo, nossa, teve tantas visualizações, tantas curtidas. Em alguns casos, essa vai ser a métrica que você deve levar em consideração, mas nem sempre. Né? Então, isso é importante também pensar. Mas agora, vamos falar de futuro. O que você enxerga aí como tendências para a produção de conteúdo? Vamos falar só pro ano que vem, porque hoje em dia não dá mais falar 5, 10 anos. Ixi, pro ano que vem. É que essas coisas mudam tanto. Exato. Que, poxa, como que prever aí pro ano que vem, Mas o né? que você tá, por exemplo, tem coisa que você tá adaptando, tem coisa que você acha que você vai ter que mudar na sua produção para acompanhar aí os próximos passos? É porque eu, particularmente, vou adaptando conforme Uhum. eu vou fazendo, né? Vejo, nossa, esse vídeo não foi bem, não entenderam. Como que eu faço? Então, eu vou adaptando bem durante, assim. Então, deixa eu pensar. Para futuro, me pegou agora. Não tinha pensado. Não, mas enquanto você pensa, então, acho que só essa questão das métricas são importantes, né? Porque é o que você falou, você para olhar para o futuro, você vai se balizando no que deu certo, no que não deu certo, né? Do que você intencionava que ia gerar naquele conteúdo e acabava não gerando, né? Então, me parece que você tem bastante também esse olhar para dentro também, né? Porque também muitas vezes a pessoa que está produzindo conteúdo, ela fica até com aquele receio de olhar para as métricas, né? Não vou nem olhar. Puta, é a pior coisa que você vai fazer. Exato. Né? Exato. Como é que você vai tomar decisões para o futuro, né? Exato. Mas só para te dar uma provocação para iniciar aí o pensamento de futuro. IA, como é que a IA vai Isso me afetar aterroriza, né, no caso. Quer É. dizer, assim, eu acho que a gente tem que levar como aliada, né? Então, o que eu puder contar com a IA para me ajudar, bora. Mas está desenvolvendo numa velocidade que fica muito difícil pensar como que vai estar daqui a pouco, porque tem influenciadores digitais totalmente de IA existindo aí e a galera se conectando, né? Tem Sim. vídeo que eu posto que a pessoa fala, porque por causa do Poli. No começo eu achei que era zoeira, mas é real, a pessoa pergunta real, assim, é de verdade ou é IA? Eu fico assim, gente, Total. É muito louco que isso. doideira. E é engraçado, porque, por um lado, tem essa questão do influenciador de IA. Eu vi até um cara falando outro dia, pensa o influenciador de IA, que já existe, aliás, do tipo assim, você faz um comentário no vídeo dele, cara, pra ele abrir o teu perfil, olhar tudo que você já postou, fazer um comentário personalizado pra você, tocando num ponto que você gosta, construindo rapport com você, ele leva 1 segundo, 2 segundos. É uma resposta do chat GPT, 2 segundos, carrega. A Marina, se ela fosse fazer isso com todos os comentários que ela recebe, ela leva 1 ano. Então você vê, ele tem até uma vantagem de produção aí muito maior do que um ser humano. Com certeza. Mas isso também é que a gente estava num evento, inclusive ontem, né, do Agency Club, um evento super legal. E aí eles estavam falando também sobre IA, sobre tendência. Obviamente é um assunto que está todo mundo falando, né? E era um evento presencial. E isso foi um dos pontos que foram tocados, né? As pessoas têm esse hype da IA, que não digo que é um hype no sentido de que vai passar, né? Realmente é uma coisa que veio para ficar. Mas tem essa alta da IA, e aí as pessoas também vão se acostumando e elas passam a valorizar também o presencial. Isso para você que dá aula presencial, por exemplo, ou de repente que possa, não sei, fazer eventos com mais de uma pessoa ali, né? Que trate de poli ou que trate de outros assuntos, também pode ser uma oportunidade para o futuro, talvez.
Não tenho aquelas. Não tem essa, não tem essa pretensão. Eu não quero existir no presencial, eu quero ser praticamente uma IA operando online. Mas, nossa, agora você falou, eu ia pegar um negócio, mas me perdi. Falando é que eu gosto de acreditar que as pessoas ainda vão querer se conectar com pessoas. Sim. Então, assim, eu torço pra isso. Mas... Quem são esses... por curiosidade mesmo, não conhecer, mas quem são esses influenciadores digitais? Quero dizer, porque o que eu vejo de produção de IA, que é totalmente IA, eu vejo muito humor. Assim, só que é muito humor, porque são coisas que às vezes só a IA pode fazer, sabe? Tipo, nesse sentido de um especialista, uma pessoa que estudou, que né, faz poli há muito tempo, é especialista nisso. Isso também existe com a IA? Não, eu não sei se hoje tem uma... até porque se eu fosse criar um influenciador de IA, o Polydance não ia ser o nicho que eu ia escolher, porque eu quero escolher um nicho que tenha muito mais, um potencial de mercado endereçável muito maior, muito mais dinheiro na mesa, né? Porque Poly, querendo ou não, é mais nichado. Então, não sei se alguém já fez isso, mas é só questão de tempo, até porque você vai, sei lá, você vai ter uma IA que gera influenciadores de IA. Então, não sei. Mas, o que eu acho que é importante ao mesmo tempo, a própria cura está nessa situação, que hoje... tem gente que já se identificou e ama a Marina. E amanhã, quando surgir a Marinia, que é a de Polydance, essa pessoa não vai... Enfim, talvez até se identifique, mas a Marinia não vai substituir a Marina, porque as pessoas já amam mesmo, né? No fundo, tem gente que até ama os influenciadores que acompanha. Já ama a Marina. Então, por um outro lado, a marca pessoal dela talvez seja o maior escudo que ela tem contra o avanço da IA, que é o posicionamento que ela já está construindo hoje, que esse dificilmente vai ser tirado por uma IA. Ela talvez dispute novos mercados com um influencer de IA, mas o que ela conquistou... O que eu fico assim será que a gente vai chegar, e é provável, né? A gente vai chegar nesse ponto de não saber quem é IA, né? Vai. Tem muita coisa, né, que a gente já tá caindo, ou que a gente já Porque eu acho que, por exemplo... O que impressiona num polydance, por exemplo, ou numa pessoa muito forte, fitness, é que é um ser humano que conseguiu fazer aquilo. E eu acho que isso encanta a gente, né? Sim. Se for um negócio de IA, vai falar, daí que ele faz manobra incrível, um skate, vira... Não é uma pessoa, mas aí será que a gente vai saber identificar? Tipo, às vezes a nossa mente que não identificou vai ficar tão impressionada quanto ou mais com porque vai uma achar que é uma competição pessoa que tá fazendo aquela coisa absurda, mas na real não é uma pessoa. Exato. Não sei. Eu também tô meio pensando que a gente não vai conseguir diferenciar. O Paul Sam Altman lá do OpenAI, perguntaram pra ele qual que é o maior medo dele, e ele falou, cara, o que ele tá vendo pra daqui 5 anos? Ele falou, cara, que daqui 5 anos, a única identificação que a gente vai ter que a Marina é a Marina vai ser a retina dela. Porque todo o resto, a voz... imagina, manda um vídeo, alguém manda de um número de WhatsApp, golpe de WhatsApp, manda um vídeo para uma seguidora dela, falando, oi, é a Marina aqui, então, você... Deepfake, sabe? Mudando totalmente um vídeo do story dela, põe aquilo pra ir estudar. Isso vai ser moleza e faz de fazer, ela né? falar outra coisa que ela não falou. E aí falar, você não tem como fazer um pix de 200 pra mim? Sim. E aí a pessoa vai lá e faz. Então a única coisa que vai identificar o ser humano vai ser a retina dele. Bom, tudo bem. O Sam Altman, do OpenAI, está trabalhando num dispositivo identificador de retina. Então, talvez ele só esteja fazendo marketing do que ele está fazendo agora. Real. Mas eu acho que é real. Eu também fiquei... ainda assim é possível. Cada dia é mais difícil de você olhar um vídeo ali e falar, é IA, não é? A voz está ficando natural muito rápido. Tá. A narração de IA está ficando natural muito rápido. Isso é muito assustador. Tá mesmo. Então, enfim. É isso. Vamos agora para uma coisa mais leve. Indicações. Como então, assim? A gente vai pedir algumas indicações para você. Não. Pensa que não precisa ser algo que é diretamente relacionado, é diretamente sobre produção de conteúdo. Pode ser algo que te despertou algum insight sobre que você depois trouxe para a produção de conteúdo, mas que você acha interessante e você recomendaria para todo mundo aí. Então, primeiro de tudo, um livro. Você podia ter me avisado, né? Eu podia. Que eu podia ter preparado. Caramba! Um livro que converse com esse tema? Ou fale sobre, ou não diretamente, simplesmente trouxe um insight. Já sei. Ai, vou arrasar. O Expert Secrets,
Olha, eu achei que ela ia Olha, falar legal. hobby como um artista. Não, agora você manda bem, esse foi profundo. Eu leio, tá? Tá? Eu Expert leio Secrets. coisas sobre isso. Não Legal, só, legal. Não só ficção, que eu gosto mais. Então ela trouxe o Russell aqui pra mesa, É hein? isso aí. Exatamente. Então, Expert Secrets, o livro do Russell Brunson, certo? Então, ele tem uma trilogia, Dotcom Secrets, Expert Secrets e Traffic Secrets. O Expert Secrets é literalmente sobre como você constrói ali uma persona que conecta na internet, que Nossa, cria é um muito movimento e legal. vende supostamente milhões, né, de dólares e tal. É, que aí ele pega no detalhe várias coisas, né? Assim, como você cria uma persona, como você cria uma identificação, o que você tem que fazer para as pessoas se conectarem, porque não adianta só você postar, por exemplo, o lado bom, você tem que postar alguma coisa, uma dor para a pessoa se identificar. Então, toda essa como construir uma persona, legal, né? E coisa assim voltada para curso também, né? Que é um negócio que eu gosto. Infoprodutos e tal. Infoproduto. Tá, legal, ótimo. E isso é muito interessante, porque o Russell, como a gente teve a experiência aí, ele é um cara muito sistemático, né? Tudo que ele traz ali, ele sistematiza e ele põe... Ele monta, é isso, é sistemático, mas ele criou um sistema onde cada peça está colocada naquele lugar porque ela se conecta com todas as outras peças e isso já está pensado, estruturado e tal. Sim. Então, e ele é muito didático, a linguagem é muito simples, ele põe uns desenhos que literalmente um desenho para uma criança de 5 anos, né? Então é muito tranquilo e o cara sabe muito, é um dos maiores infoprodutores e marqueteiros do digital dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. Ótimo, ótimo. Agora um filme. Filme. Nossa, de onde eu vou tirar um filme? Um filme, você tem repertório, vai. Mas o tem que tem a repertório. ver com criação de conteúdo? É um que você recomenda aí pra nossa audiência. Um filme aleatório? Vamos pôr assim, que você acha que traz um insight produtivo aí pra galera. Considerando o seu valor nuclear, talvez. Ai, meu Deus. Pode ser sobre o seu valor nuclear, não sobre produção de conteúdo. Putz, eu preciso dar uma pensadinha. Tá. Calma. Quer passar pra uma próxima pergunta Qual e que aí é? a gente volta? Tá, pode ser. Tá. Torcer pra quando voltar eu ter uma resposta. Já tenho a Eu resposta. não garanto nada. Hoje, você tem criadores de conteúdo favoritos ou onde você busca inspiração quando você tá ali sem ideias? Meu criador de conteúdo favorito sou eu mesma. Leonina, Bom, gente. bom. Mas eu tenho, sim. Aí eu busco geralmente a galera fitness, Tá. no meu caso. Então você busca em outros perfis inspiração para. Mas a galera fitness que faz conteúdo, né? Não é a pessoa que posta o treino dela, que é super legal, mas não tem nada a ver com o meu. Tá. Então, de repente, pessoa fitness que fala, né? Que mostra, assim, mais falando, ou que faz de humor com fitness. Geralmente busco isso. Tá, perfeito. Mas você tem nomes? Ah, Ou não é quero dar proibido? nomes. Que não quer dar nomes, tá bom. Tá Não bom. quero. Paga o patrocínio, né? Faz o Pix. Pra sair indicando a galera aí. Tá. É isso, tá bom. Vamos então, agora um bate-bola. Ai, Então agora é resposta rápida, curta. E aí agora não necessariamente voltada à produção de conteúdo. Então, primeiro de tudo, um livro que te marcou. aqui o meu livro favorito é O Retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. Apaixonada. Estou relendo aí pela 20ª vez e é sempre incrível. E tem muitas ideias para levar para vários campos assim da vida. Perfeito. Uma habilidade que todo mundo deveria desenvolver, na sua opinião. Polidez. Capitalismo. Polidez. Não, criação de conteúdo e polidez. Legal, legal. Tá. Já estamos escrevendo no curso. Uma frase que você leva pra vida. Eu quero ser gostosa a ponto das pessoas duvidarem do meu QI. A minha própria frase. Ótimo. Não, peraí, deixa eu pensar uma Tá. frase. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu não tenho assim rápido. Eu queria ter sido avisada desses Mas é que é momentos. bate-bola, tem que ser. Se eu avisasse, ia perder a Foguete graça. não tem ré. Tá bom. Ótimo. Mas Três agora frases tem, ótimas. Uma né? melhor que a outra. Um erro que você não se arrepende de ter cometido. Um erro que eu não me arrependo de ter cometido.
É que se eu não me arrependo, não é um erro, né? Olha só, ela refutou a nossa pergunta. Por fim, se você fosse começar do zero hoje, produção de conteúdo, em qual rede você escolheria começar? Instagram. Hoje ainda? Uhum. Tá. E com que tipo de conteúdo? Humor. Humor. Tá. E por que Instagram e não TikTok? Eu me identifico mais. Não, o YouTube também. Ou YouTube, enfim. Eu particularmente me identifico mais com o formato do Instagram. E eu acho que as pessoas... Isso, minha vivência, eu sinto as pessoas se conectarem mais. Então, mesmo nos momentos mais bombados ali da minha conta no TikTok, foi muito legal, trouxe muita coisa. Mas eu sinto que as pessoas seguem lá mais levianamente. Assim, tipo, seguiu e nem necessariamente vai acompanhar. No Instagram, eu vejo as mesmas carinhas ali, por conta de ter os stories também. Tipo, tem gente que sempre me responde, já vira assim, meio que amiga, a gente vira uma comunidade, sabe? Então eu gosto da conexão que acontece nessa plataforma. Não sei exatamente por quê, mas eu sinto assim. O meu público eu vejo que se conecta mais no Instagram. Então, o número no TikTok é muito maior, mas no Instagram é realmente uma comunidade, sabe? Então, a gente tem uma troca maior. Então, eu gosto muito do Instagram. Eu gosto muito do YouTube, mas eu não fazer vídeo muito mais longo leva muito mais tempo, então nunca foi tanto a minha parada. E o humor, eu gosto de como conecta as pessoas, sabe? E como você pode falar de qualquer assunto pelo humor e disso você vai trazendo, sabe, para uma outra coisa, assim. Perfeito. Legal. Legal. Então, TikTok versus Instagram. O Instagram tem mais a ver com esse elemento de conexão. O YouTube, então, na verdade, não é nem sobre, por exemplo, isso, o nível de envolvimento das pessoas. É mais a barreira inicial, que é a barreira de produção mesmo. Edição, a qualidade da captação, a duração do vídeo, esse tipo de coisa. É mais difícil para quem está começando, é isso? Não sei se é mais difícil para quem está começando. Eu acho que vai do que você tem a dizer. Por exemplo, se eu tivesse um conteúdo que eu quisesse falar muita coisa, assim, um conteúdo mais... se eu fizesse análise de filme, quem sabe eu fizesse no YouTube. Porque aí eu posso fazer um vídeo falando bastante do filme. Agora, para um vídeo que eu vou falar sobre autoestima, mas de uma maneira mais rápida, mais de identificação, para mim faz mais sentido ter isso no Instagram. Eu acho que isso vai até daquela questão do consumo que a gente estava falando, né? Porque se a pessoa já consome bastante coisa dentro do YouTube, e essas são as referências dela, provavelmente ela vai querer se posicionar lá dentro, né? Acho que tem a ver também. Perfeito. Maravilha. Bom, então a dica que fica para a pessoa vá na rede que você se identifica e consome mais, talvez. E também... A não ser que seja o TikTok, aí não. Não, claro. Você tá dizendo para as crianças não serem Não TikTokers? ser TikTok. Não! É que eu acho que cada rede tem a sua característica, então depende do que você tem a dizer. Então, por exemplo, eu acho que tem rede que é mais... A pessoa ela entra para se entreter. Então, ela não quer parar para entender o segredo do universo. Ela quer, tipo... E aí você encontra a sua forma de ter uma mensagem, de levar a sua mensagem dentro desse entretenimento. Isso é uma forma que, para mim, é legal. Agora, tem rede que a pessoa vai para se informar. Sim. Então, depende da sua mensagem principal e de como você quer entregar essa mensagem. Acho que esse era um dos pontos que você estendeu, não. Sobre como cada canal... Isso foi uma coisa que a Marina me falou uma vez, e que me pegou bastante, na verdade, mas porque eu me observei e percebi que era verdade. A mesma pessoa, ela é diferente em redes diferentes. Né? Então, quando tô no TikTok, eu tô realmente com assim, o cérebro desligado e só querendo rodar ali e rir. Quando eu tô no YouTube, geralmente eu tô procurando uma informação que eu tô meio que, pelo menos eu acho que muitas pessoas, né, tô meio no modo estudo, assim, sabe? A não ser que seja alguma coisa, tipo um suporte técnico, sabe? Tipo, como resolver tal problema. Mas geralmente eu tô procurando alguma coisa que eu realmente quero saber um pouco mais a fundo e eu tô com uma certa seriedade, muitas vezes eu tô até no computador, né? Então... É um momento que você para, né? Pra ver ali, pra assistir. Ou eu tô almoçando, aí eu coloco o celular, mas é tipo, realmente olhando e né, acompanhando aquele conteúdo. Sim. Isso é muito verdade. Eu vejo isso, o próprio, por exemplo, o Threads e o X, né, o antigo Twitter,
Mas o Threads eu tô tendo muito essa impressão. Conteúdo riquíssimo e profundo. A pessoa, como ela vai fazendo a thread, então ela vai fazendo um texto mais longo, apesar de ser em etapas, né? Provavelmente ela tá pensando em como que ela me faz querer ler o próximo. Sim. Mas ainda assim ela tem espaço para desenvolver a ideia. E, cara, conteúdo técnico. No Twitter, tem uns perfis lá de fora falando de tráfego pago, mas assim, num nível hard mesmo, sabe? Então, são locais que por algum motivo ali, às vezes você consegue achar esses perfis e a pessoa... E você pode ir fundo, né? Então, tem esse negócio de comportamento. Mas você me lembrou um negócio interessante, que era o que eu ia falar da minha tese. Ah, é verdade, tava faltando a tese. Queria- Não, eu tava achando estranho. O cara chegou num bate-bola, jogo rápido Eu e não trouxe a também. tese. Eu não trouxe a tese. Vai estar guardando ouro, Caio? É isso. É o seguinte. A gente fala exatamente sobre as particularidades de cada rede, como cada rede tem a sua própria linguagem, a pessoa está num momento, num estado de espírito diferente em cada uma dessas redes. Mas, o outro lado da moeda, eu vou produzir conteúdo. Eu posso produzir ali em uma rede, tô começando do zero, eu escolho produzir numa rede específica, que eu acho que eu me dou melhor, ou que eu acho que eu gosto mais, ou que eu acho que o meu público tá lá, mas é tudo eu acho, porque eu não fiz nada ainda, eu tô começando do zero. Então, a minha tese sabe essa ideia do carbon footprint, que é a sua pegada de carbono, ou seja, quanto monóxido de carbono você gera para o mundo? Sei, mas onde você quer chegar? Exato. Eu tô falando da footprint, vamos dizer assim... Do rastro. Online footprint, exato. Então, assim, hoje a gente está num mundo aí, agora com as IAs que são grandes fontes de pesquisa para a pessoa, então, até entrando um pouco em SEO. Mas, assim, eu quero que eu seja o Caio Rodrigues mais mencionado da internet. Então, se eu pego um vídeo, por exemplo, produzir um vídeo do YouTube. Esse vídeo do YouTube eu vou fazer cortes para o Instagram. Esse corte do Instagram eu vou postar no Instagram, no TikTok, no Facebook Reels, no YouTube Shorts. Eu posso postar o vídeo também no Threads e no Twitter. Ou deles eu vou pegar a ideia do que está escrito e eu vou transformar numa thread, num tweet e tal. E aí eu tô pegando um conteúdo, eu gravei um vídeo no YouTube e aí eu gero ali dezenas de entradas de Caio Rodrigues na internet. Eu começo a aumentar o número de entradas de Caio Rodrigues na internet. Eu aumento o footprint que eu tenho. Até porque, se o meu... Por exemplo, vai que eu descubro nessa que o tipo de vídeo que eu produzo se destaca mais no algoritmo do TikTok do que do Instagram ou do YouTube Shorts. Ou se destaca mais no YouTube Shorts. Aí já virou dado, não é mais achismo. Então, a minha tese no começo, ignorar completamente a linguagem de cada rede e só produzir massivamente volume de conteúdo para a partir daí tirar dados e chegar em alguma conclusão. Eu acho uma boa, não discordo. Tá. Eu sou a favor de volume de conteúdo. É que eu acho assim, não acho que é o ideal se você tiver a possibilidade de fazer mais a ver com o formato. Mas eu entendo também o que você falou assim, às vezes eu não sei qual é o formato. Então, beleza, joga em todas. E aí, uma vez que você for entendendo, é melhor, se você puder, pega o mesmo vídeo e fala, bom, agora eu vou regravar ele para o TikTok. De uma outra forma. Então, eu acho que isso é mais ideal. Mas se for uma questão de tempo, mas assim é o que eu vou fazer, na realidade é assim, bota em tudo. Coloca o mesmo vídeo em todas as plataformas, melhor do que não colocar. Legal, tá. Beleza. Isso é pura uma teoria da conspiração minha, tá, gente? Isso ninguém nunca falou, não sei nem se alguém devia fazer isso. Eu acho que assim, A você tese. fez um vídeo pro YouTube, e aí você tem a possibilidade de regravar ele pro Instagram e pro TikTok de uma forma que você acha que funciona mais. Só que se você não for fazer isso, aí tipo, você não vai postar, posta do jeito que tá, posta o vídeo o corte do YouTube, sim. E aí, quem sabe, faz... Tipo, pega essa ideia e faz mais de uma forma também. Tá. De alguma forma, eu acho que você vai ter que ter, me parece, assim, alguma intencionalidade naquilo que você estiver reproduzindo, né? Eu digo isso porque, na hora que você for cortar os vídeos do YouTube, talvez passe por esse processo da Marina, de falar assim, esse corte é mais para identificação, então ele está mais no topo do funil. Ou esse corte aqui é mais para
eu trabalhar a base que eu já tenho. Então, de repente, ele é mais pro meio do funil ali. Então, eu acho que você vai ter que tomar escolhas, né? Você vai ter que tomar decisões no meio do caminho, mesmo fazendo essa máquina de multiplicação de conteúdo que você tá imaginando. Mas eu tiro o chapéu para sua megalomania. Cara, é isso, é volume. Até pra entender. Eu tenho sentido muito isso no tráfego. Pô, você vê pelos bets, as safras de anúncio que a gente gera para os nossos clientes, com variações de gancho, pra testar. E é pra morrer mesmo. Assim, se fizemos esse anúncio aqui, ele não performou, a gente vai jogar ele no lixo. Beleza, mas agora a gente sabe que isso aqui não funciona. É volume, é volume. E aí você descobre alguma coisa a partir do volume. Mas eu acho que é isso. Por exemplo, você já tinha uma série de habilidades quando você entrou para produzir conteúdo na rede social. E ainda por cima, você já consumia bastante aquela rede social, você entendia o tom. Pô, o cara tem uma marcenaria e ele vai começar hoje na rede social, talvez ele não tenha nenhum tino para rede social. Agora, aí ele vai jogar todas as fichas dele numa rede só, sem nenhum lastro de é aí que vai funcionar, porque ele não sabe produzir para aquela rede. Não, o que eu falei é que eu acho que a sua mentalidade tem que ser para uma rede. Tá. Então, por exemplo, tá. eu acho, não tenho muita base, mas eu acho que eu vou me dar melhor com o Instagram, é o que eu mais consumo. Você faz do jeito que você acha que é bom pro Instagram. Aí você pega aquele vídeo e posta no TikTok também, posta no Shorts. Aí, isso eu acho super válido. Mas eu acho legal ter a mentalidade da rede principal, porque senão pode ser que não encaixe nenhuma. Sabe? Eu acho que esse é mais o medo, assim, de ficar alguma coisa genérica demais, mas que você não se aprofunda na linguagem daquele canal. Perfeito. Né? Não sei. Mas talvez tendo um canal principal, que depois você testa, porque pode performar, porque se o conteúdo é bom, ele pode performar em outros lugares, e às vezes você vai entendendo o que precisa adaptar. Mas nem é uma adaptação tão complicada, né? Você vai descobrir na prática. Mas é engraçado como, assim, o meu conteúdo que vai bem no TikTok não vai tão bem no Instagram, e o que vai bem no Instagram não vai bem no TikTok. Olha que louco. É porque são pessoas diferentes ou em momentos diferentes, né? E o algoritmo também. A própria questão de você abrir o TikTok e ele ser um scroll infinito, que você já está dentro, isso já muda a forma como você consome. Não, o Instagram, você tem um scroll ali, mas só que ele tá dentro da tela e você tem as margens e você tem os stories em cima. E então você interage de uma forma diferente. A mesma pessoa, ela é pessoas diferentes em plataformas diferentes. Total. E isso é um insight para quem tem um negócio, para entender, por exemplo, onde você faz um tráfego pago. Que é, cara, você vende às vezes um negócio B2B, você pode até achar o dono da Ambev no Instagram dele. Mas talvez a hora que o dono da Ambev tá no Instagram, ele tá olhando vídeo de gatinho, meme do gente caindo no chão. Sem contar que o B2B é um outro mundo, né, também. É outro mundo, Mas eu digo, talvez no LinkedIn, o mesmo cara, ele quando ele abre o LinkedIn, ele está no momento corporativo. Tem o Hermoso até fala assim, LinkedIn, onde as pessoas são sérias, só que não. Tipo, meio que ele vai... Porque é esse o tom do LinkedIn, né? Eu sou sério, só que ao mesmo tempo eu sou meio descontraído. Total. Mas, Marina, eu queria tocar num ponto que eu anotei aqui, é que eu não sabia em que ponto talvez a gente fosse chegar ali nessa parte da conversa. Só que quando a gente falou daquela questão do funil, isso é uma coisa que me pegou bastante da sua estratégia específica de conteúdo, que eu gosto bastante. A gente falou de 3 grandes etapas ali, né? Uma que você está falando de autoestima, que é uma coisa bastante ampla. Então, assim, muitas pessoas vão se identificar. Eu vou me identificar. Autoestima. Depois, academia. Aí é uma coisa que menos pessoas vão se identificar, só que ainda muitas. Eu vou me identificar mais ou menos. Talvez eu precise me identificar mais. Né? E aí depois, poli. Que aí é uma coisa que menos ainda pessoas vão se identificar, mas que tem muito a ver com o seu produto. Não, é que todas essas... Isso são, tipo assim, temáticas, mas todas essas estão em diferentes pontos do funil, sabe? Sim. Mas calma aí, é que eu vou... Tipo, eu não colocaria dessa forma. Porque, às vezes, eu falo de poli de uma maneira relacionada à autoestima e tá ali no abrangente. Tá, então eu vou colocar de uma outra forma, assim. Não que essas etapas, necessariamente, elas são... exclusivas, né? Então, no topo de funil eu só falo de autoestima, no meio do funil eu só falo porque isso pode gerar essa confusão mesmo, né? No meio do funil eu só falo de academia. Não, eu entendo que elas passam por todas. Mas eu quero dizer, indo do mais universal para o mais específico, a gente pode dizer que é essa ordem. Autoestima é mais universal do que academia, que é mais universal do que poli. Certo? Sim. Só que uma coisa que eu acho interessante, que me parece que você fez intencionalmente, mas não pensando
com a cabeça de um marqueteiro, mas pensando com a sua experiência, que é o seguinte, quando a pessoa chega nesse específico do poly, ou a pessoa que realmente ela se identifica com as 3 etapas, ela já foi filtrada, vamos dizer assim, por essas etapas anteriores, de uma tal forma que ela preza pela autoestima e ela preza pelo fitness. Pelo porque, bem-estar, assim, nem todo mundo que faz poly necessariamente vai ter essa mentalidade do fitness. Mas uma vez que você trata isso como uma coisa importante para sua marca, a pessoa que chegar lá, ela vai ter essa mentalidade. E por que eu achei isso tão legal? Porque pensando em branding, né, que é uma das coisas que a gente usa recursos de branding para falar dos nossos, para traçar estratégias para os nossos clientes, existe uma definição de branding que é muito legal, que é o pareamento entre 2 coisas. E no caso você está pareando literalmente aí o específico com o universal. Então você está pareando o específico que seria polidense, que é o seu conteúdo mais específico, com o universal, que é autoestima e academia, né? E como é que foi esse processo, principalmente da academia entrando nessa parte do meio, já que ela é mais recente, né? Porque me parece que autoestima e poly é uma coisa que você sempre falava. Mas como é que foi colocar no meio disso tudo a academia? E como você sente que as pessoas que de repente te procuram para o poly reagem a essa... Ou melhor, se elas mudaram, né? A partir do momento que você começou a falar de academia. Fez sentido a frase? Tá. É que o poly, eu vejo que as pessoas que fazem poly desenvolvem bastante força, coordenação motora. E aí, para mim, essas são coisas que estão ali, assim. Quem faz academia, às vezes, não sabe quanto o poly trabalha essas coisas, sabe? E aí eu fui gostando de academia e pensei, vamos mostrar para a galera que gosta de academia que o poly pode ser também um negócio ali. Integrar uma coisa com a outra e uma forma de chegar em mais gente. Falei, bom, quem que pode se interessar por poly? Quem se interessa em bem-estar, em trabalhar o corpo, se movimentar. Quem que são essas pessoas? As pessoas que estão na academia. Então, foi essa maneira, né, de ligar. E aí, realmente trouxe umas pessoas diferentes, assim, de antes. A galera mais da hipertrofia, da musculação. Isso tem sido muito legal. Tô adorando ver uma galera de musculação vindo fazer poly. E quem já buscava poly, manteve ali. Não vejo uma diferença muito grande. Mas é isso, assim, buscar como chegar em mais gente. Aí meu pensamento foi esse. Então, vou trazer a galera de academia. Legal, sensacional. Eu acho isso muito legal, porque não é que foi 100% intuitivo, porque você tem as referências, você tem tal, mas de alguma forma você entendeu essa coisa que eu acho que é importante para qualquer marca, né? Que é essa ligação entre o específico e o universal, porque no final das contas a pessoa tem uma motivação por detrás, né? E assim, é igual quando eu dava aula de música, assim. E, sei lá, 1 em cada 20 alunos queria ser um músico profissional, né? Os outros 19 queriam por outros motivos tocar música, né? Era para relaxar, era porque, sei lá, tinha gostava de alguma música específica, porque sempre teve o sonho, porque, sei lá, mas não é o cara que queria realmente, né, tal. Só que aquela motivação é muito válida, e se você entender essa motivação, às vezes você consegue fazer uma coisa muito mais interessante para ela e ela vai ver muito valor naquilo. Então, a pessoa, às vezes, ela não quer ser uma dançarina de poly profissional necessariamente, mas ela entende e ela gosta muito de poly, né, isso é fundamental, e ela entende que isso é muito importante para o bem-estar dela, para o corpo dela, né? Então, eu acho que isso dá mais profundidade também, porque, de novo, voltando para aquele ponto de que, de repente, os produtores de conteúdo às vezes ficam num campo muito técnico, é porque eles não estão olhando para essa vantagem que está motivando a pessoa, né? Então, você ficar falando só sobre poly, só que às vezes a pessoa está mais preocupada na força que o poly vai dar, né? Porque eu até fui vendo seu conteúdo e, de fato, você fala que o poly, ele traz realmente muita força em alguns músculos específicos, ele exige muita força. Eu não duvido, né? Porque, pelo amor de Deus, você fica, né? Tipo que nem uma bandeira, assim. Eu falo, meu Deus, cara! Deve ser muita força. Eu tô precisando, assim, eu tô naquele nível ainda de conseguir ficar sentado reto e botar a mão no pé, sabe? E, tipo, isso já dói. Nossa, demais, assim. Vamos fazer polidense. Talvez seja o caminho mesmo. Eu tentando converter todas as pessoas o tempo inteiro. É marqueteiro. Tá vendo?
Qualificando. Mas, gente, para encaminhar aqui, eu queria pedir para a Marina o seguinte. Imagina que você tem a Terra Vista trabalhando para você, fazendo um tráfego pago fenomenal, de forma que a gente consegue atingir as 8 bilhões de pessoas do mundo com a sua mensagem. Sei lá, como tipo uma notificação pop-up do celular aqui, que você sabe que todo mundo vai receber. Qual mensagem você gostaria de passar, sabendo que todo mundo vai receber essa mensagem? Não peça desculpas por ser gostosa. Tá. É isso. Maravilha. Sensacional, sensacional. Perfeito. Por ser gostoso também vale? Também. Tá bom. Tá valendo. Só pra Não, saber, eu só pra achei saber que se era era- aplicável só a metade da população. Gostosa é a energia, entendeu? Ah, energia? É a energia. Legal. Perfeito. Gente, então, a gente gostaria de agradecer muito aí a presença da Marina. Você não Oi. voltou no filme. Ah, Ah, você lembrou? Você pensou? Não, eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou indicar Hit, Fogo Contra Fogo. Porque, assim, além de ser muito Esse é legal, muito bom. eu acho que é um bom exemplo de storytelling e de como construir personagem empático, assim. Um personagem pelo qual você quer torcer, não importa se ele tá fazendo coisas certas ou erradas, sabe? Como que você constrói isso, assim, como você se conecta. Então, e é porque eu tô obcecada com esse filme, né? A gente tá Sim. obcecado há um tempo. Eu vou indicar ele. Gostei. Achei uma ótima indicação. Hit, Fogo Contra Fogo, do Michael Mann. Tem o De Niro e o Al Pacino. Al Pacino no mesmo filme. Sensacional. E contracenando, né? Porque eles já estavam no Poderoso Chefão 2, os dois, mas eles estavam em timelines diferentes da história. Nesse eles contracenam. Então, ótima recomendação. A gente queria agradecer muito aí você ter aceitado o nosso convite, que não teve pressão alguma, né? Você podia não aceitar Com se você certeza, quisesse. Com certeza. Mas eu quero agradecer muito também. Foi um prazer, adoro falar sobre esse assunto e estar com vocês. Maravilha. Pô, que maravilha, a Então, gente já fica fica muito aí feliz. também uma dica pro pessoal. Chamem a Marina para falar mais sobre marketing. Ela também se interessa por falar sobre esse assunto. Onde que o pessoal te encontra? Redes sociais, tudo mais, @. Marina Dalacqua, que é um nome super fácil, falei, pronto, né? Já conseguiu identificar. Vai aparecer aí, né? Acredito, em algum lugar? É. Vai estar Ah, na a gente descrição. coloca- ou na- põe- É possível, né? Tá. Pelo amor de Deus, porque Maravilha. meu nome, né? Mas é Marina Dalacqua no Instagram, no TikTok e no YouTube temos Papos de Gostosa podcast. Boa, maravilha. Então, é isso. A gente também queria agradecer você que ficou até o final. Não esquece de curtir o vídeo. Queremos agradecer também essa equipe incrível aí, que já vai colocar o negócio aqui saindo da tela. Então, a Nath, o Carlos, todo mundo do Estúdio WA. Estamos aqui, então. Eu sou o Caio Rodrigues. Eu sou o Thiago Miller. E esse foi o Terra Vista Talks de hoje. Valeu e até a próxima.